Você já enfrentou uma acusação falsa onde cada palavra sua seria usada contra você? Neste momento, talvez suas orações pareçam ecoar no vazio. Mas existe um tipo de silêncio que não é abandono. É guerra espiritual. Hoje você descobrirá por que o Criador do Universo escolheu não falar uma palavra no tribunal mais corrupto da história, e como esse silêncio destruiu o poder de Roma sobre sua alma. Antes de continuar, inscreva-se no Escritura Infinita. Aqui não trabalhamos com teorias. Mergulhamos no que a Bíblia realmente diz para fortalecer sua fé com autoridade. Jerusalém, ano 33. O Pretório, quartel-general romano, construído por Herodes, o Grande. Arqueólogos ainda identificam essas pedras nos escombros da Cidade Velha. Pôncio Pilatos governa a província mais volátil do Império. Rebeliões explodem sem aviso. Ele já condenou centenas de zelotes. Todos seguiram o mesmo padrão. Súplicas desesperadas ou gritos de resistência. Mas diante dele está um homem diferente. Açoitado com o flagrum romano. Chicote com pedaços de osso e metal que arrancava músculos inteiros das costas. Desidratado, privado de sono, completamente silencioso. Mateus 27:13 registra a perplexidade do governador. Não ouves quantas acusações fazem contra ti. No direito romano, isso era suicídio jurídico. A defensio, o direito de defesa, era obrigatória. Segundo o Código de Justiniano, compilado 5 séculos depois, mas baseado em leis já vigentes no tempo de Cristo, nenhum cidadão poderia ser condenado sem antes apresentar sua versão dos fatos. Sem ela, a condenação era automática. Pilatos estava oferecendo uma saída legal. Jesus a rejeitou com silêncio. O termo grego usado aqui é etalmazen, espanto que mistura admiração e perturbação profunda. Pilatos não estava apenas surpreso. Ele estava desconcertado diante de algo que desafiava toda a sua experiência. Este homem havia julgado assassinos, ladrões, insurrectos políticos. Conhecia cada estratégia de defesa, cada súplica, cada tentativa de manipulação, mas nunca havia encontrado alguém que transformasse o silêncio em arma. Esse silêncio não era passividade, era declaração de autoridade superior. João 19:11 registra o momento em que Jesus finalmente fala: "Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado." A palavra grega para poder é exousia, autoridade delegada, não poder absoluto. No mundo romano, exousia distinguia o imperador, que tinha poder próprio, dos governadores provinciais, que exerciam autoridade apenas por delegação de César. Jesus estava dizendo: "Você é apenas executor temporário de um plano eterno." Pilatos pensava que controlava aquele julgamento, mas o réu estava julgando o juiz. Considere a cronologia daquela semana. Jesus expulsou comerciantes do templo, um ato de autoridade que enfureceu o sinédrio. O templo de Herodes cobria uma área de 144 mil metros quadrados, com pátios onde cambistas trocavam moedas romanas por shekel tírio, a única moeda aceita para ofertas. Esse comércio gerava lucros astronômicos controlados pela elite sacerdotal. Jesus não apenas interrompeu o sistema, ele desafiou a estrutura de poder econômico de Jerusalém. Curou no sábado, desafiando as 613 tradições rabínicas orais, conhecidas como Torá oral. Declarou ser o Eu Sou, o nome sagrado de Deus revelado a Moisés em Êxodo 3:14. Em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, traduzido como Eu Sou o que Sou. Os fariseus rasgaram suas vestes em horror. Rasgar as vestes era gesto ritualístico que simbolizava testemunho de blasfêmia, conforme Levítico 24:16. E agora, diante do representante de César, ele escolhe o silêncio estratégico. Por quê? Porque qualquer defesa validaria aquele sistema como autoridade legítima sobre sua missão. Jesus não veio para ser absolvido por Roma. Veio para ser sacrificado segundo o plano de Deus. O termo hebraico para cordeiro sacrificial é sé, um animal sem defeito, escolhido com antecedência, examinado pelos sacerdotes durante 4 dias antes da Páscoa, conforme Êxodo 12:3-6. Cristo entrou em Jerusalém no domingo, 10 de Nisan. Foi crucificado na sexta-feira, 14 de Nisan, exatamente 4 dias depois. O Cordeiro Pascal perfeito, cumprindo a tipologia com precisão cirúrgica. Quando Pilatos descobre que Jesus é galileu, ele vê uma saída política. Envia Cristo a Herodes Antipas, o tetrarca que governava a Galiléia e Pérea.
Este é o mesmo Herodes que decapitou João Batista para agradar Herodias, sua própria cunhada, com quem cometia adultério. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, documenta a obsessão de Herodes por espetáculos. Ele construiu teatros, anfiteatros, hipódromos. Transformou Tiberíades em centro de entretenimento pagão. Mosaicos greco-romanos com imagens de deuses pagãos escandalizavam os judeus devotos que evitavam entrar na cidade. Lucas 23:8 revela sua motivação. Esperava ver algum sinal feito por ele. Herodes não buscava verdade. Buscava entretenimento. Queria que o Rei dos Reis se apresentasse como mágico de feira. A palavra grega para sinal é semeion, prodígio espetacular, milagre visual destinado a impressionar, diferente de dinamis, que significa poder transformador. Herodes queria fogo descendo do céu, água transformada em vinho, pães multiplicados diante de sua corte decadente. E Jesus estabelece um princípio devastador. Nenhuma palavra, nenhuma sílaba, silêncio absoluto. Mateus 7:6 explica: não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Herodes havia transformado o sagrado em show. Matou o profeta que o confrontou. Agora esperava que o Messias fizesse truques para sua diversão. Jesus respondeu com o julgamento mais severo possível: ausência de revelação. Provérbios 1:28 alerta: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não me acharão. Existe um ponto onde o céu fecha suas portas, não por crueldade, por respeito ao livre-arbítrio endurecido. Herodes havia cruzado essa linha. Ele ridicularizou Cristo, vestiu-lhe uma túnica branca em zombaria, símbolo de insanidade ou loucura no mundo romano, e o devolveu a Pilatos sem uma única resposta. Observe a precisão cirúrgica daquele silêncio. Isaías 53:7, escrito 700 anos antes. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. 7 séculos de antecedência. Na época de Isaías, não existiam julgamentos romanos, não havia pretórios, não havia governadores imperiais. A Judéia era reino independente, governado por reis davídicos. Roma nem sequer era potência mundial. Estava em expansão territorial pela Península Itálica, ainda há séculos de conquistar Jerusalém. Mas o profeta viu exatamente o que aconteceria. A palavra hebraica para muda é neelamá, voluntariamente silenciosa, não incapaz de falar. Essa distinção é crucial. Jesus não estava impedido de falar. Ele escolheu não falar. Se Cristo tivesse usado sua eloquência divina, teria convencido Pilatos. O governador já procurava desculpa para soltá-lo. A esposa de Pilatos enviou um recado: não te envolvas com esse justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Mateus 27:19 documenta esse aviso sobrenatural. No mundo romano, sonhos eram considerados mensagens dos deuses, levados extremamente a sério por autoridades e cidadãos comuns. Mas se Cristo fosse absolvido, a profecia falharia. Se a profecia falhasse, ele não seria o Messias. Se ele não fosse o Messias, sua condenação e a minha seriam eternas. O silêncio não foi falta de argumentos. Foi obediência radical ao roteiro escrito antes da fundação do mundo. Hebreus 12:24 contrasta dois sangues. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Abel clamou por vingança desde a terra, conforme Gênesis 4:10. Jesus silenciou para clamar por misericórdia desde a cruz. O termo grego para fala é lalonti, um falar contínuo, presente, incessante. O sangue de Cristo ainda está falando hoje nos tribunais celestiais. Enquanto isso, o julgamento desmoronava por contradições. Marcos 14:56 documenta: muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Isso violava Deuteronômio 19:15, a própria Torá, que os sacerdotes juravam defender. A lei exigia 2 ou 3 testemunhas concordantes para condenação capital. Eles não tinham nem isso. Mas há mais. O julgamento ocorreu à noite. Ilegal segundo o Mishnah, código rabínico compilado no século II, baseado em tradições orais do tempo de Cristo. A lei judaica proibia julgamentos capitais após o pôr do sol para evitar decisões precipitadas sob pressão emocional ou política. Aconteceu na casa de Caifás. Ilegal. Deveria ser no templo, na câmara de pedras talhadas, conhecida em hebraico como Lishkat Hagazit.
Não houve intervalo de 24 horas entre sentença e execução. Mais uma violação flagrante. A tradição judaica exigia esse período para permitir surgimento de novas testemunhas ou evidências que pudessem inocentar o acusado. O sinédrio estava quebrando suas próprias regras para matar um inocente. Jesus não precisava desmentir a mentira. A mentira se autodestruía diante da luz. Ele era a rocha imóvel, enquanto o caos jurídico desmoronava ao redor. Considere o estado físico de Jesus naquele momento. Privação de sono desde a última ceia, quinta-feira à noite. Trauma emocional no Getsêmani, onde suou sangue. Condição médica chamada hematidrose, causada por estresse extremo que rompe os capilares ao redor das glândulas sudoríparas. Estudos médicos modernos confirmam que essa condição ocorre em menos de 1% da população mundial, sempre associada a níveis catastróficos de angústia psicológica. Flagelação romana que, segundo Eusébio de Cesareia, matava 30% das vítimas antes da crucificação. O flagrum expunha órgãos internos, dilacerava a carne até os ossos. Historiadores romanos como Tácito descrevem a flagelação como prelúdio necessário à crucificação, destinado a enfraquecer a vítima e acelerar a morte na cruz. Desidratação severa, num clima onde as temperaturas de abril ultrapassavam 30 graus Celsius. O instinto humano sob tortura é lutar ou fugir. Jesus fez nenhum dos dois. Permaneceu no centro da vontade do Pai. Filipenses 2:8 resume: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra grega para humilhou é etapeinosen. Esvaziou-se de direitos legítimos. Ele tinha o direito de se defender. Tinha o direito de convocar legiões de anjos. Mateus 26:53 registra sua própria declaração: 12 legiões de anjos. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. 12 legiões equivalem a 72.000 anjos. Um único anjo destruiu 185.000 soldados assírios em uma noite, segundo 2 Reis 19:35. Jesus tinha poder para vaporizar aquele tribunal. Escolheu o silêncio. Quantas vezes você gastou energia vital tentando convencer quem já decidiu odiá-lo? Quantas vezes perdeu a paz provando inocência para quem não se importa com verdade? O exemplo de Cristo nos ensina: nossa identidade não depende do veredito de homens corruptos. Romanos 8:33 pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Se Deus justifica, o tribunal humano é irrelevante. Jesus confiou tanto no plano do Pai, que não sentiu necessidade de dar sua versão dos fatos. Ele sabia que a ressurreição seria sua vindicação final. O silêncio dele no tribunal comprou seu livre acesso ao trono da graça. Hebreus 4:16. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Você pode falar com Deus a qualquer momento, sem intermediários, sem medo, porque Cristo silenciou quando deveria ter gritado. Pilatos lava as mãos. Gesto inútil de quem tenta fugir da responsabilidade. Mateus 27:24 registra suas palavras: estou inocente do sangue deste justo, mas mãos limpas não apagam culpa. A água não pode lavar decisões. Ironicamente, Pilatos estava usando o ritual judaico de purificação, descrito em Deuteronômio 21:6-7, onde anciãos lavavam as mãos sobre novilha sacrificada para declarar inocência em morte não resolvida. Mas esse ritual era válido apenas para mortes acidentais, não para assassinatos deliberados. A multidão, manipulada pelos sacerdotes, grita: crucifica-o, crucifica-o. E mesmo diante desse rugido de ódio, Jesus não invoca destruição, não lembra aos cegos curados sobre ingratidão, não menciona leprosos purificados, não aponta para Lázaro, ressuscitado 4 dias depois da morte, cuja tumba ainda estava aberta em Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. O silêncio de Jesus foi o maior ato de autoridade da história. Ele se calou para que o barulho do nosso pecado fosse abafado pelo seu sacrifício. Para quem olhava de fora, parecia derrota total. Parecia que o mal havia vencido, que o Messias fora silenciado para sempre. Os discípulos fugiram. Pedro negou. Judas se enforcou. Mas 3 dias depois, o silêncio do sepulcro explodiu. A pedra removida, o túmulo vazio, as roupas mortuárias dobradas com precisão, como João 27 descreve. Esse detalhe é crucial. Ladrões de túmulo nunca perderiam tempo dobrando mortalhas.
A precisão indica ressurreição intencional, não roubo apressado. Ele se calou como o cordeiro. Ressuscitou como o leão da tribo de Judá. O silêncio de Deus na sua vida hoje não é abandono, é trabalho intenso nos bastidores. Se você enfrenta injustiça e o céu parece de bronze, olhe para o cordeiro. Ele foi injustiçado na terra para que você fosse justificado no céu. Em momentos de crise, silencie sua ansiedade. Ouça o que a palavra já disse. Deixe que sua integridade fale por você. O controle de Deus sobre sua história não depende da sua capacidade de explicar os acontecimentos. Depende da sua disposição em aceitar o propósito divino, mesmo quando envolve dor. Inscreva-se agora no Escritura Infinita. Este não é mais um canal de curiosidades. É um espaço dedicado à verdade nua e crua da Bíblia, sem ficção, sem invenções, apenas a autoridade da palavra que transforma vidas. Ative o sininho para nossas próximas investigações bíblicas. Deixe seu comentário. Em qual área da sua vida você precisa aprender a confiar no silêncio de Deus hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o silêncio do céu não é esquecimento, é preparação. Que a paz de Cristo, aquela paz que Pilatos não conseguiu entender e Herodes não pôde comprar, guarde seu coração. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desbravando as profundidades das Escrituras Sagradas. Até lá, permaneça firme na palavra.